Paz do Senhor, queridos. Eu tô aqui porque eu quero compartilhar uma palavra com algumas pessoas e eu creio que o Senhor e o Espírito Santo vão fazer que alcance os corações que precisam ser alcançados, que precisam ouvir essa palavra, né? Eu queria aqui falar principalmente com os pais e também com filhos, né? O Senhor vai falar aqui. Eu tô aqui porque o Senhor pediu. Eu creio que Ele vai direcionar tudo aqui, tá? A palavra que eu queria que vocês lessem está em Neemias, capítulo 2, e fala assim: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser triste do coração, tristeza do coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: Se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. Para que eu a reedifique. E o Senhor falou comigo sobre reedificação. Reedificação do lar, reedificação da casa, reedificação dos filhos, dos pais com os filhos na mesa. E eu vou aproveitar para falar um pouquinho do meu testemunho aqui, tá? Eu conheci o Deni com 15 anos. 15 anos eu conheci o Deni e a gente começou a namorar. Eu não conhecia Cristo e o Deni tinha nascido no Evangelho, mas estava afastado dos caminhos do Senhor. E a gente começou a namorar e meu pai, na verdade, que me criou, ele não aceitou aquele namoro. Os meus tios conversaram com ele, falaram que não seria bom. E aí a gente começou a lutar, né, pra ficar juntos. Eu tinha um sonho de estudar, porque a minha família, ela veio de uma família humilde, né? Minha família é humilde. E a minha mãe sempre falou que nós tínhamos que estudar para ter algo na vida, né? Então, meu irmão sempre lutou e estudou. E o sonho do Deni era ter uma família. E o meu sonho era estudar, né? Mas o Senhor já sabia de todas as coisas. Por isso me colocou no caminho do Deni e ele no meu caminho. Nós namoramos durante quase 2 anos. E o Deni, ele tinha vindo de Fortaleza passar umas férias na nossa cidade natal, que é Pirabas, né? São João de Pirabas. E eu disse para ele: Deni, retorna e volta a trabalhar lá, porque aqui é mais difícil de oportunidade. E aí, quando tu tiver comprado as coisas, passa pro apartamento, eu vou e a gente casa, né? E aí, nossos planos. E nesse período, a gente passou 1 ano e 3 meses sem se ver. Eu fui para Santa Catarina, na verdade eu vim, que é onde eu estou agora, né? E eu passei 7 meses nesse lugar e depois eu retornei pro Pará, passei o Natal e Ano Novo com a minha mãe. E de lá
eu fui para Fortaleza, né? Minha mãe não queria, meu pai, mas eu pedi muito a minha mãe e ela me deixou chorando na rodoviária. E eu mesmo ali vendo a tristeza dela com o coração triste, eu fui. Tinha algo mais forte que me levava ali naquele momento, era a paixão, né? Mas eu creio que o Senhor também estava ali comigo. E eu fui e nós nos casamos, né? Logo que eu cheguei, eu acho que passou um mês ou foram 2 meses, a gente se casou no civil. A minha mãe foi pro casamento e logo em seguida eu engravidei. Eu me sentia muito só naquele lugar, então eu orava ao Senhor pedindo muito uma amiga, que o Senhor me desse uma amiga que me ajudasse, fosse minha companheira. E eu creio que a minha filha foi resposta de oração, porque eu tomava remédio. Mesmo assim, eu engravidei. E eu fui ser mãe, né, bem nova, sem experiência nenhuma. E aprendi tudo ali, como que eu posso dizer? Tudo muito... É como se eu tivesse pulado algumas etapas da minha vida, né? Muito imatura ainda, sendo esposa, sendo em seguida mãe. E eu sofri muito com isso, né? Foi difícil para mim, longe da minha família. Eu pedia muito pro Denis pra gente voltar pro Pará, mas ele não quis, né? E nesse período eu tive depressão e ansiedade, né? Tive problema com depressão e ansiedade. E ali eu descobri coisas, feridas que nem eu sabia. E nesse período foi muito difícil para mim. Eu, sendo mãe, sendo esposa e estava doente, nem eu sabia a proporção disso, dessa doença, como que era. Não tinha noção e o Denis trabalhava muito viajando. Então eu pedia muito para ele também arranjar um emprego que pudesse ficar mais tempo com a gente. Nesse período a gente se mudou para uma cidade chamada Itaitinga, uma cidade metropolitana de Fortaleza, onde nós passamos 2 anos. Que foi os 2 anos assim onde Deus me quebrou, me lapidou, me moldou ali naquele lugar onde a depressão se agravou. Eu vivi momentos muito difíceis, mas foi onde Deus me quebrou mesmo, me moldou. Foi 4 anos depois de eu ter aceitado Jesus que eu realmente virei cristã. Porque você aceitar Jesus é o primeiro passo, mas você viver a palavra é bem diferente, é difícil. Então, eu lembro que um dia eu estava intrigada com as minhas concunhadas e eu vivia muito assim, amargurada. Ninguém podia pisar no meu pé, que eu pisava também. Se falasse alto comigo, eu falava também. Então, eu era muito irada, muito cheia de feridas, né? E ali era uma coisa que eu usava para me proteger. Atacar era como um escudo de defesa. Eu lembro que eu fui para um culto e lá o Senhor só falou sobre perdão. Perdão, perdão. E eu disse assim, Pai, Espírito Santo falou no meu coração para eu pedir perdão, né? Para elas. E eu disse, Pai, mas eu não estou errada, né? Eu não estou errada, elas que estão, né? Eu na minha cabeça, né? E questionando o Senhor. E o Senhor disse, olha, eu só quero que tu me obedeça. A diferença de ser criatura de Deus para ser filho de Deus é quando você obedece. É quando você aceita a sua vontade. E aí eu disse, amém, Senhor. Amém. E eu cheguei, o Senhor é incrível, o Senhor, Ele prepara a situação. Né? E eu cheguei do culto, estavam as duas lá na frente da casa, eu fui lá e pedi perdão, e falei, conversei, chorei. E naquele momento, eu tirei o fardo das minhas costas, porque quando você decide pedir perdão ou perdoar, é você que se livra desse fardo. Então, daquele dia, foi quando eu realmente decidi obedecer a Deus. E
viver o evangelho. Dali para frente não foi perfeito, eu continuei falhando, continuei errando, mas dali para frente eu entendi que eu precisava obedecer a Deus. Eu precisava reivindicar a minha vontade e fazer a vontade do meu Pai. Então eu digo que foi 4 anos depois de eu ter aceitado Jesus que eu vim ser cristã, né? Tem muita gente que passa a vida inteira dentro da igreja sendo religiosa. E a religiosidade, ela só maqueia. A gente acha que está vivendo o evangelho, mas a gente não está, né? A gente vive quando a gente começa a ler a palavra de Deus e a gente começa a praticar. Aí a gente começa a ser cristão realmente. Então, e dali pra frente, não foi fácil, o inimigo lutou muito para destruir a minha família. Eu não tinha sabedoria, não tinha maturidade, então muitas vezes eu queria me separar, eu queria ir embora, eu brigava com o Neni porque ele não entendia o que eu estava passando. Ele chegava em casa e eu queria ali desabafar e eu não encontrava nele refúgio. E aí a gente passou por muitos momentos difíceis, mas eu não desistia da minha família. Por que eu não desistia da minha família? Porque eu não tive um pai presente na minha vida. Então eu sabia o quanto isso era importante e quanto isso faz diferença na vida de um filho. Então eu não queria para minha filha que ela vivesse sem pai, porque eu sabia o quanto isso me feriu, o quanto isso me doeu, ser rejeitada, não ter a presença do meu pai biológico, né? Deus me deu um pai que me criou. E eu dou glórias a Deus por isso, porque Ele me ensinou a ter caráter também, Ele construiu meu caráter também, a ter horário, a dizer não, e eu saber respeitar e saber os limites, né? Então eu dou glórias a Deus também, né? E eu sabia, né? Eu sabia o quanto isso era importante. Então eu pensava 1, 2, 3, e eu creio que o Senhor ter me trago também, ter me levado, aliás, para Fortaleza, foi para que eu aprendesse a viver longe da minha família. Porque eu creio que se eu estivesse perto da minha mãe, qualquer probleminha eu correria para casa dela e talvez eu não estaria mais hoje com o meu esposo. Então tudo tem um propósito, sabe? Ali foi o lugar onde eu me casei, Fortaleza, eu aceitei Jesus, eu construí a minha família, eu tive a minha filha. Então foi um lugar que me marcou muito. E nesse processo eu sempre orava ao Senhor do meu jeito, sem muita sabedoria. Eu sempre me acabava ali nos pés do meu pai, me humilhando do meu jeito, sem saber orar direito, mas eu estava lá. E eu lembro que um dia muito difícil para mim, muito difícil, quando a depressão se agravou mesmo, eu estava dentro de um quarto, eu estava chorando muito, e eu olhei assim pro teto, e o teto era acho que era gesso, laje, e não tinha onde colocar corda. Eu pensei assim, se tivesse onde colocar uma corda, hoje eu acabaria com a minha vida. Hoje eu daria um fim nessa dor, porque o diabo, ele é especialista em mentir. E ele colocava na minha mente que eu não tinha amor, que eu era uma pessoa rejeitada, que eu não tinha valor, né? Sendo que eu era amada. Eu sou amada, o Senhor me escolheu lá no ventre da minha mãe. Talvez a minha mãe e o meu pai, eles não escolheram me ter, mas o Senhor me escolheu para estar lá no ventre da minha mãe, para hoje eu estar aqui falando. E hoje, antes de eu trazer essa reflexão, essa palavra, o Senhor, o Espírito Santo falou comigo: filha, eu permiti que tu fosses rejeitada. Eu permiti que tu fosses rejeitada para te um dia trazer essa palavra sobre rejeição para alcançar outros corações, para alcançar almas, pessoas. Então tudo tem um propósito, né? E nesse período, falando do quarto, né? Eu tava lá chorando muito, e aí a minha filha, e eu pensei nisso, e aí o inimigo me direcionou assim a uma escapa. Escapa é onde a gente coloca a rede, né? Tá ali, coloca ali. Tua vida não tem sentido, tu é infeliz, acaba com isso.
E naquele momento a minha filha brincava lá fora, que as crianças de tarde no condomínio onde a gente morava, brincavam ali no residencial, na verdade. Brincavam lá na frente e minha filha estava brincando e ela entrou dentro de casa. E ela foi lá no quarto e ela me abraçou. E ela disse assim: mãe, Deus está cuidando de ti, mamãe, não chora. Deus cuida de ti, mãe, você vai ficar bem. Então ali eu vi Deus falando comigo, Deus me abraçando, Deus enxugando as minhas lágrimas e falando para eu não fazer aquilo, né? Deus usou a minha filha, uma criança, porque Deus, ele usa quem ele quer. E a minha luta continuou, né? Continuou. Eu esqueci de falar que quando eu aceitei Jesus foi num período recente que eu tinha chego em Fortaleza. Eu fui pro culto e lá eu decidi aceitar Jesus, né? Eu decidi aceitar Jesus porque eu era católica, mas eu gostava das coisas do mundo, de estar em festa, nunca fui muito de festa, mas vez e outra eu ia. Meus pais não me liberavam muito para esses ambientes, mas também não tinha entendimento da palavra. E vez ou outra eu ia com minhas primas e eu estava nesse ambiente e eu achava isso legal. Então, eu aceitei Jesus e no mesmo dia eu chamei meu esposo para se reconciliar. Eu fui instruída ali pelo Espírito Santo, porque eu falei: amor, vou lá na frente, eu vou aceitar Jesus num culto. E ele disse assim: tá, amor, vai. Eu disse assim: não, mas eu quero que você vá comigo, porque não tem como a gente seguir dois caminhos diferentes, a gente tem que seguir juntos. Aí e ele ficou meio assim, querendo resistir. Eu disse: vamos, amor, por favor. E ele foi comigo. E no mesmo dia que eu aceitei Jesus, o meu esposo se reconciliou para a glória de Deus. E nós seguimos aquele caminho imaturamente, sem saber muito para onde ir, o que fazer. E eu tive a minha filha, né? E passei por esse processo de depressão. E aí, depois desse período que a gente passou 2 anos em Taitinga, eu retornei para Fortaleza e a gente foi congregar novamente numa congregação que foi uma bênção pra gente, né? Continuamos na Assembleia de Deus e ali nós aprendemos também muita coisa, vivenciamos, e o inimigo sempre lutando, né, para que a minha família fosse destruída. E na pandemia, eu lembro que quando começou a pandemia, começou um projeto, acho que de ler a Bíblia inteira na igreja. E aí eu coloquei esse projeto dentro do meu lar. E eu disse: nós vamos ler a Bíblia todos os dias agora. Porque antes eu lia a Bíblia, mas eu abria numa página, abria noutra, e lia ali. E eu disse: nós vamos ler a Bíblia todos os dias. Nós vamos começar e vamos ler ela inteira. Tá, e nós fomos para a mesa. O primeiro dia nós lemos, e no segundo, e depois começou a haver uma batalha espiritual dentro do meu lar, para que isso não acontecesse. A minha filha chorava, meu marido se irritava, tinha dia que ele queria ler, tinha dia que ele não queria, tinha dia que a gente ia para a mesa, ao invés de ler a gente brigava, porque muitas coisas eu quis vencer na força do meu braço. Eu não dobrava o meu joelho e orar para que o Senhor convertesse a mim e o meu esposo todos os dias. Eu queria que ele fizesse porque eu estava impondo, porque eu queria impor as coisas dentro do meu lar. Eu não queria deixar o Senhor reinar, porque eu tinha essa coisa de general, de querer mandar, de ser irada. E o Senhor também trabalhou e trabalha dentro de mim sobre isso. E eu lembro que havia ali uma relutância e nós batalhamos para ler a palavra todos os dias e nós íamos para a mesa, e foi ali que eu comecei a conhecer mais o meu pai. O meu pai na mesa, foi na mesa. Foi naqueles momentos mesmo, muitas vezes acontecendo da gente nem terminar a leitura, a gente se aborrecendo, mas foi ali porque teve muitos momentos preciosos. Eu chorei e derramei lágrimas em cima da Bíblia, porque eu comecei a conhecer o meu pai, lendo dia por dia, falando com ele, orando, louvando.
E uma coisa que me ajudou muito foi o louvor. O louvor me ajudou muito, o Senhor falava comigo através do louvor e até hoje eu gosto muito, eu passo meu dia fazendo as coisas, escutando louvor. Tem um louvor especial que eu já trouxe um vídeo aqui, falei pra vocês, né? Eu sentia Deus falar muito comigo, que é: você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. E nós, durante esse período, eu voltei a trabalhar e o meu esposo, ele saiu desse emprego, por isso que do emprego que ele estava, e nós retornamos para Fortaleza, né? E ele começou a trabalhar de motorista de aplicativo. Então, a gente conseguia conciliar o horário, porque ele podia buscar a Tayla na escola e até eu ir para o trabalho, ele conseguia retornar, enfim. E eu voltei a trabalhar e logo em seguida a pandemia veio e nós ficamos dentro de casa. Nós começamos a ler a Bíblia e eu fiquei com a minha filha dentro do meu lar. E aí naquele período a depressão e a ansiedade quis voltar, mas aí eu pedi ajuda ao meu Deus. E eu lembro que um dia eu tive uma crise nesse lado do meu olho, lado direito. E eu tive... A pressão do meu olho aumentou muito. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu comecei a sentir muitas dores. Eu sentia umas dores no meu olho, mas era raramente no fundo do olho aquela dor. Mas nesse dia foi diferente. O meu olho doeu muito e eu fui para frente do espelho. Eu olhei e a pupila do meu olho estava dilatada, maior que a outra. E eu liguei para o meu esposo e disse: amor, o meu olho não tá normal. O meu olho tá estranho, a bolinha preta tá maior que a outra. Eu conseguia discernir, porque o meu olho é claro, então eu conseguia ver direitinho. E aí ele disse: tá, eu tô indo pra casa, eu não tô mais aguentando de dor. Vem pra casa, eu me levar no hospital. E aí eu me ajoelhei naquele dia, esse é um outro testemunho, mas eu vou falar um pouquinho dessa experiência. E eu me ajoelhei naquele dia e eu abri no Salmo 121. Aonde fala: de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E naquele momento o Senhor falou comigo. Ele disse: filha, eu sou teu pai. Tu não teve pai na terra, mas tu sempre teve um pai no céu que cuidou de ti, que cuida de ti. Eu vou continuar cuidando. E ali eu me derramei em lágrimas e eu descobri que eu tinha um problema com rejeição, sabe? Eu achava que todas as pessoas estavam me rejeitando, que eu tinha que ser aceita. Por essa questão do meu pai biológico não ter me criado, então não ter sido presente na minha vida, na verdade. Eu tinha um problema com rejeição e naquele dia eu descobri que eu sempre tive um pai que me cuidou, que me amou, que me ama e que eu não precisava mendigar amor de ninguém, que eu tinha esse amor, né? O Senhor se entregou na cruz. Todo aquele sangue derramado, ele foi rasgado por mim, por ti. Ele escolheu ir lá no nosso lugar. Ele disse: não, fica aí, eu vou no teu lugar. Foi só por amor, nada mais. Um amor que superabundou o pecado. E naquele dia eu descobri isso. E eu fui para o hospital. E naquele dia eu vivi mais um milagre de Deus. Mais um milagre. Eu descobri, eu estava com risco de perder a minha visão. E eu descobri que eu tinha uma doença rara no meu olho. Um transtorno raro no meu olho. E que eu tinha que ficar fazendo tratamento e tudo. E hoje eu enxergo do lado direito pela graça do Senhor, para a glória de Deus, porque nem os médicos conseguiram identificar o que era que eu tinha no meu olho. Só acharam que era glaucoma, depois outros problemas, passaram exames e ficaram só passando colírio pro meu olho, né? E a médica me disse que eu era uma paciente à parte a ser estudada, enfim. E passando esse período, eu voltei a trabalhar. E eu fui trabalhar numa fábrica de lingerie, né?
E ali eu vi uma oportunidade para mim muito boa, porque era um trabalho que eu podia, tinha tempo de ir para a igreja. Aos domingos que eu gosto, eu e meu esposo de estar dedicado mais ao Senhor, eu tinha essa folga. E a minha filha passou um tempinho na minha mãe, enquanto a gente se organizou essa questão do trabalho, minha mãe sempre vinha, levava ela para passar as férias, e nesse percurso ela passou acho que uns 4 meses com a minha mãe. E aí quando a minha filha retornou, ela foi pra creche, e eu fiquei trabalhando, só que a minha filha não se adaptou na creche, sabe? E ela não queria ir, ela ficava chorando, então ela falava pra mim, mamãe, sai desse trabalho, mamãe. Fica comigo, tudo. E eu sofri muito, e naquele momento eu tava precisando trabalhar para ajudar meu esposo, pra gente complementar a renda do nosso lar. E aí a minha mãe veio novamente para passar as férias com a Thalia, já tinha passado um tempo, e aí a minha mãe viu a nossa aflição. E ela disse assim, filha, eu posso levar ela até você encontrar uma pessoa de segurança para deixar a Thalia, e depois você pega ela. E aí eu com o coração muito apertado aceitei, mas depois não queria aceitar mais, chorava. Meu esposo chegou comigo e disse, olha, se decida, você vai aceitar ou não vai, porque não dá para ficar nisso. E aí a minha mãe levou minha filha. Eu sofri muito, eu chorei muito, foi muito, muito, muito doído pra mim, porque eu passei 2 aniversários da Tayla nessa ida e vinda dela pra minha mãe, longe, né? Então me doía muito isso. E naquele período eu comecei a descobrir o que era realmente importante. Estar dentro do meu lar, cuidando da minha filha, ou estar em um trabalho. E aquele trabalho começou a ser desgastante. Eu já não ia mais. No começo eu aprendi muito naquele lugar. Eu aprendi com pessoas boas e também com pessoas que não eram boas. Eu aprendi com as pessoas boas como ser e com as outras como não ser. E o Senhor me ensinou sobre submissão. E o Senhor me ajudou a levar a palavra para minha companheira de trabalho, que eu a amo, virou uma amiga. E ali eu creio que não foi em vão. O Senhor me levou àquele lugar. Mas há um tempo para todas as coisas, a palavra diz. E deu tempo de eu sair dali. Eu não saía, eu fiquei insistindo. Até que um dia o Senhor falou para mim, deu, é até aqui. E eu mesmo, o Senhor falando dentro de mim, eu questionava, mas Senhor, eu preciso. E aí um dia eu fui conversar com uma amiga que eu tenho, uma mãe na fé. A irmã Elizabeth é uma amiga, uma mãe na fé, eu tenho muito respeito por ela. E ela me aconselhou e falou, filha, já deu, volta pra dentro do teu lar. Me aconselhou e falou muitas coisas. E foi só confirmação do Senhor. Então, eu cheguei em casa, falei com meu esposo, amor, senta aqui na mesa, eu não tô conseguindo mais ir pro meu trabalho, fazer assim, tal. Tá sendo muito desgastante pra mim, eu quero pedir demissão. E aí ele disse assim, ai amor, mas eu tô desempregado, né? Eu tô só de aplicativo, tu sabe disso, a gente tá... E aí eu disse assim, mas eu não consigo mais, Deni. E aí a gente viveu pela graça a partir dali. Eu pedi demissão e a minha filha, eu fui buscar ela, meu esposo e eu fomos buscar ela. E eu tinha prometido que eu ia buscar ela, e na data que eu tinha prometido eu fui, né? Tava perto do final do ano, e algumas pessoas, não, pra que tu vai? Já tá perto do final do ano e tal, deixa ela lá. E eu disse, não, eu prometia pra ela, eu tenho que honrar com o que eu falei. E ela dizia, mamãe, eu tô aqui, eu tô feliz com a vovó, mas o meu lugar é com vocês. Eu quero ir pra casa, tá chegando o dia. E foi muito maravilhoso. A nossa filha voltou pro nosso lar e a gente começou ali a desfrutar da mesa. Mas o inimigo não desistiu. Ele
continuou lutando para que o nosso casamento acabasse. E eu lembro que um dia eu tava assim muito chateada com meu esposo, porque a gente sentava, conversava, e não acontecia o que a gente conversava, porque a gente não estava dando controle para Deus da nossa vida, a gente estava controlando. E quando foi um dia eu estava estendendo sem roupa e eu pensei assim, eu comecei a planejar na minha mente como que eu ia fazer. Eu ia embora, eu ia pra minha filha e comecei a planejar como era que eu ia fazer com a minha vida, eu e ela. E aí o Espírito Santo disse, olha, esses planos são teus, não são meus. Então desfaz eles se tu é uma filha obediente, porque há consequências. E aí eu comecei a chorar. E eu disse amém. Eu decidi ficar. E sempre o inimigo martelando isso na minha mente, sabe? Sempre ele acolá, eu sempre brigando com meu esposo. Não todos os momentos, lógico que não, muitos momentos bons. Mas sempre tinha ali uma relutância. E nesse percurso, nesse período, eu tinha muita vontade de retornar para o sul, para Santa Catarina. Eu sempre comentava com meu esposo, né? E aí a gente retornou do Pará com a nossa filha. Eu disse, amor, tira a tua carteira dele. Foi, tirou a carteira dele. E aí eu disse assim, Dani, o que tu acha da gente ir pro sul, tal? Eu conheço pessoas lá, que eu tenho uma conhecida que o marido dela é motorista e tudo. O que tu acha? Não sei, vamos ficar por aqui mesmo e tal. E aí o Dani deixou alguns currículos e a oportunidade não vinha de emprego. E aí eu disse assim, aí vamos? Ele disse, ele viu que começou a ficar difícil, mais apertado, ele disse vamos. Então Deus preparou aquele momento, a gente conseguiu resolver tudo, vendemos as nossas coisas e o Dani veio na frente pra cá. E eu vim logo em seguida com a minha filha, passamos por algumas situações difíceis aqui, só a gente e nossos íntimos sabem, né? Logo de início, que a gente pensou que era uma coisa e não era, mas o Senhor nunca nos desamparou. Como eu disse, Ele é o nosso Pai. Ele cuidou de tudo. Nós vivemos e temos vivido aqui milagres lindos pelas mãos de Deus. Né? Quando ia acabando, o Senhor mandava de novo. E aí meu esposo começou a trabalhar, uma oportunidade de emprego, uma nova oportunidade, estava trabalhando, mas não era de carteira assinada no trabalho. E aí ele conseguiu uma empresa boa, carteira assinada, tudo direitinho com os seus direitos. E aí a gente se mudou para um outro local, para a glória de Deus, que é onde a gente estava, não dava mais para a gente ficar. E aí eu vou começar a falar dessa experiência aqui que o Senhor falou comigo. Nós viemos para cá e eu tava assim, sabe, muito... Eu desinstalei meu Instagram e vira e mexe eu instalava para dar uma olhadinha, postar alguma fotinha. Mas o Senhor disse, filha, não é na hora que tu quer, é na hora que eu te autorizar. E eu disse, amém, Senhor. E aí eu fiquei muito no WhatsApp e baixei o Face para mim estar olhando algumas coisas de compra e venda, né, no Marketplace, uma ferramenta que tem lá de compra e venda. E aí eu fiquei ali muito período, eu gastava muito tempo do meu dia, eu gastava no celular. Não podia chegar uma mensagem que eu tava ali, tava olhando e tal. E aquilo começou a me consumir. Eu já não conseguia desfrutar do tempo com a minha filha, meu esposo chegava e Tainá, eu tanto que eu cobrava dele sobre isso e ele tava eu. E teve um dia que eu fiquei de tardinha, fiquei até a noite e
E eu fui dormir e sabe quando aquilo te puxa e vai aparecendo outras coisas? Eu disse, meu Deus, assim que é o viciado, ele não consegue parar. Sabe, aquilo parece que controla ele. E eu fui dormir muito triste. E eu disse assim, Senhor, o que é isso? Não quero isso pra mim. E naquela noite o Espírito Santo falou comigo, eu tomei uma decisão. Eu disse, eu vou desinstalar o meu aplicativo do WhatsApp, do Face, de tudo rede social. Por uma semana eu vou me dedicar a estar mais com Deus, com a minha família e com a minha filha. E durante essa semana, queridos, o Senhor fez coisas assim lindas. Eu fui pro quarto com Deus. E ali eu desfrutei da presença como eu nunca tinha desfrutado antes. Eu comecei a orar e nesse percurso eu disse, eu vou fazer jejum também. Eu comecei a jejuar. Os primeiros dias eu consegui até meio-dia, mas depois eu consegui até 3 horas da tarde. Vocês não sabem o poder que o jejum tem. Meu Deus, você consegue ter domínio próprio, o fruto do Espírito Santo vem sobre você. Você consegue ter mais sensibilidade a Deus. Você consegue estar ali mais ligado e ver os detalhes que estão à sua volta. E eu fui para o quarto com a minha Bíblia e comecei a buscar a presença de Deus, né? E de início o Senhor falou comigo, olha, há uma diferença entre me servir e estar no mundo. Lá você é escravo, aqui você serve com amor. E eu disse, amém, Senhor. E aí o Senhor começou a falar comigo, eu disse, olha, Deus, eu quero o que o céu tem para mim, né? Eu tô lendo aqui algumas coisas que eu anotei dentro do quarto. O Senhor foi ministrando ao meu coração e eu disse, olha, eu quero o que o céu tem para mim, eu quero revestimento, eu quero batismo com o Espírito Santo, Tu é o meu Pai, eu posso usufruir do que Tu tem para mim, Pai. Que eu não desperdice o meu tempo, que eu não desperdice isso. E aí eu comecei a falar com Deus, eu disse, Pai, que eu não vivo meus dias inutilmente, né, na presença do Senhor, que eu dê o meu melhor, a minha melhor adoração para Ti. Porque muitas vezes a gente vai para casa de Deus e a gente tá ali, a gente quer só receber. Não, a gente vai dar o nosso culto, o nosso louvor, o nosso glória, a nossa adoração. Nós somos a oferta hoje a Deus. Nós somos o sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício vivo. Como, Tainá? Nós nos damos a nossa presença para Deus. É priorizando o Senhor, né? E ali eu comecei a experimentar da presença de Deus dentro do meu lar, entrando no Santo dos Santos. E eu sempre fui muito tagarela, quem me conhece sabe, né? Até nas conversas no WhatsApp com as minhas amigas tem áudio de 5 minutos. Enfim, quem não me conhece acha que eu sou bem tímida, eu sou um pouco, mas depois que eu conheço, crio intimidade. Enfim, eu gosto muito de conversar, de compartilhar testemunhos, de falar das experiências do dia a dia, enfim. E aí eu comecei a me silenciar dentro do quarto, porque muitas vezes a gente está só falando e a gente não para ouvir a voz de Deus mais. A gente nem consegue ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E aí eu disse, agora eu quero só usufruir. E eu botava louvor e eu ia só me derramando em lágrimas e poucas palavras saíam. Né? Eu tentava ali só usufruir da presença do Senhor. Gente, foi lindo, foi maravilhoso. E aí eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, sabe? E aí a minha filha, ela chegou da escola um dia, a tua maior intimidade, eu quero te dizer agora, ela começa dentro do teu lar. Cuidado com as sutilezas do diabo, tá? Cuidado, porque ele vem com um sapatinho de veludo, sem fazer barulho, de mansinho, e ele começa ali a entrar, basta você dar uma brechinha.
e ele começa a trabalhar sem cessar. E ele começa a, sem você perceber, causar tantos problemas que quando você vê o problema já tá grande. Então, e aí a Tayla chegou da escola e eu disse, filha, vamos pro quarto. Eu quero que você venha orar com a mamãe. Eu quero que você desfrute do que a mamãe tá desfrutando. E aí a Tayla veio pro quarto. E naquele momento, primeira vez que ela orou, ela ficou ali, ela ficou com preguiça, sabe? Eu via no rostinho dela que ela tava com preguiça. E era uma luta espiritual ali, na verdade. E ela orou comigo, louvou, mas quando eu olhei, a Tayla tava roncando, tava dormindo. E aí eu disse, filha, acorda, deita. Deitei ela, embrulhei e orei ali por ela. E no segundo dia a Tayla veio, eu disse, vamos pro quarto de novo. Eu comecei a orar, eu comecei a falar e agradecer pela minha família. Eu disse, pai, eu não tive um pai que me criou, que me aceitou, mas eu tive tudo, não desistisse de mim. A minha mãe não desistiu da nossa família e hoje eu tô aqui. E hoje eu tenho a minha família, eu posso usufruir disso. E eu comecei a falar e a minha filha começou a se derramar em lágrimas na presença de Deus. E nós desfrutamos, nos abraçamos, choramos juntos na presença do Senhor. E o que eu quero falar para vocês, tá? Que o Senhor falou para mim, ministrou uma palavra, me deu, e eu quero falar para os pais, né? Reedifica a tua relação com Deus, como Neemias fez. Levanta os muros através da tua fé, te faz em sacrifício. Temos que ser, hoje, a nossa vida é estar na presença do Pai. A nossa maior oferta para o Senhor é estar com o Pai. E aí sempre que a minha filha chega, eu pergunto para ela como foi o dia de aula, como tem sido na escola. E ela sempre compartilha de algumas coisas para mim. Um dia ela disse assim, mãe, na primeira semana de aula, eu já fiquei... Quando eu fui levar minha filha na escola, minha filha sempre estudou em escola que tinha só crianças pequenininhas. E nessa escola que ela tá, tem adolescentes. Então eu já fiquei meio assim, fiquei preocupada. E aí eu disse, filha, e como foi? Ela, não, tá sendo bom. Eu e as minhas amiguinhas fizemos um grupo e a minha amiga botou o nome do grupo, sério, vai achar até estranho. Eu disse, como é falar? Eu tô com vergonha, isso pode falar. Cheiro de cadela. E eu disse, o que, filha? Eu disse, filha, não fica nesse grupo. Sai ou muda o nome desse grupo, porque tu é uma princesa de Deus, isso ofende vocês. E eu fui conversando com a minha filha para você ver, pai, a importância de você estar presente na vida do seu filho. De você sentar à mesa e conversar com ele e perguntar como tem sido na escola. Não só mandar o seu filho para a escola, mas comungar com o seu filho de como tá a vida dele, perguntar, sabe? E aí ela foi no outro dia e ela disse, mãe, quando ela chegou, eu mudei o nome do grupo, agora o nome do grupo é Meninos e Meninas Preciosas. Eu disse, amém, filha. Glória a Deus, porque vocês são preciosos para Deus, né? Então você tem que saber o seu valor. Então, para você ver, queridos, como isso é importante, você pode até se chocar um pouco e dizer, nossa, sério que isso aconteceu? Mas o seu filho também vive tantas coisas na escola que talvez se você não tiver uma conversa, um diálogo, você nem sabe do que ele está comungando na escola, com as coleguinhas. Então, aqui fica um chamado para mim e para ti. Como que tem sido o seu dia a dia com seus filhos, né? Tá. E aí o Senhor continuou ministrando ao meu coração. E aí eu fui pro quarto, o Senhor começou a ministrar o Espírito Santo. Ore pelos coleguinhas dela, da escola, ore pelos professores, que eles sejam instruídos naquele lugar. E eu comecei a orar. E a minha filha chega da escola hoje e me diz até que as professoras estão falando de Deus para ela.
Eu creio, queridos, no poder que Deus tem, não em mim, que eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Mas eu creio que o poder da oração, ele é muito grande, ele é muito forte. Então, eu comecei a orar ali pelos colegas da minha filha, os colegas que ela brinca aqui na frente de casa, os colegas da escola, pelas professoras, pelas diretoras, para Deus instruir, para Deus levantar pessoas ali, para Deus fazer mover. Que a minha filha, eu converso muito com ela, seja diferença no ambiente que ela está. Que ela seja a diferença nessa geração que está se levantando, né? Eu faço uma pergunta para você, papai, para você, mamãe. Qual vai ser a geração do seu filho se depender da criação que você está dando a ele? Qual vai ser? Deus me perguntou isso no quarto, né? Então é uma responsabilidade muito grande, sabe? E hoje eu tô dentro do meu lar, eu orei por isso, que Deus desse um emprego pro meu esposo, que ele pudesse manter o nosso lar, Deus deu. A gente tá começando tudo do zero novamente, mas Deus não deixa faltar nada, nós temos usufruído de muita graça, de abundância. E eu consigo hoje estar dentro do meu lar, cuidando da minha família, da minha casa. Tem momentos que eu quero voltar os meus olhos para o emprego, e aí o Senhor disse, olha para dentro do teu lar. Tu tá fazendo o maior trabalho, tu tá cuidando da criação da tua filha, do caráter dela, do teu esposo. Tem calma, tudo tem um tempo certo para todas as coisas. Tem um tempo de começar e tem um tempo de terminar, tá, queridas? Cuidado em ir além daquilo que Deus não quer que você vá, porque você vai estar gastando tempo em vão. Vai estar sendo inútil o seu trabalho. Nenhum trabalho paga, nenhum salário. Você está cuidando da sua família, dos seus filhos. Lógico, há exceções, há casos e casos. Tem pessoas que não conseguem, mas se você conseguir, querido, se o seu esposo suprir as necessidades, se volte mais para o seu lar. Deus tem ministrado isso comigo. Eu creio que Ele quer que eu fale sobre isso. E aí o Senhor veio falando, bem-aventurado que confia no Senhor, né? A casa tem que estar edificada sobre a rocha. Quem é o nosso Pai? A casa é você, querido. A casa sou eu e você. Essa é a casa. A primeira morada do Espírito Santo é aqui, né? Aqui. E o Senhor falou muito sobre isso no meu coração. Eu preciso habitar dentro de você, eu preciso ter paz dentro de você para que haja dentro do seu lar. Para que você consiga passar para sua família. Olha, Deus ele pregava para as multidões, mas ele andava com 12, ele escolheu 12. E entre os 12, tinha os 3 mais íntimos e entre os 3 havia um mais íntimo. Então, cuidado em compartilhar a sua vida com a multidão. Você tem uma família, você tem os íntimos à mesa. Sente à mesa com a sua família, tenha uma conversa gostosa. Testemunho que você viveu no seu dia a dia. Eu trago a minha família para minha mesa, para a mesa do meu lar. Eu testemunho com a minha filha, o meu esposo, que eu tenho vivido. Não há momento mais feliz para mim do que reunir a minha família na mesa, estar com eles usufruindo de um almoço, de um café da manhã, e ali a gente conversar, a gente testemunhar. Outro dia, nessa semana que eu estava fazendo isso, meu esposo chegou em casa. Ele me pediu que eu fizesse uma lista de compra e a gente fez, esperei ele chegar, a gente fez juntos, eu, ele e a nossa filha. E a gente foi pro supermercado e sempre que a gente ia pro supermercado era um estresse, porque mulher compra demais e homem não gosta muito, né? E às vezes meu marido dizia, vai pegar um negócio, eu já pegava um negócio, mais outro negócio. E nessa compra que a gente foi diferente. Meu esposo viu diferença em mim, isso me alegrou muito. Ele disse, amor, tu tá tão amável, tu tá tão meiga. Nossa, eu tô estranhando. Eu disse,
Amém, Senhor, glória a Deus, porque isso não vem de mim, vem do céu, é fruto do Espírito Santo. E ele percebeu a diferença em mim, isso para mim é tão importante, porque por mim eu não conseguia, queridos, eu já fui muito estressada, o Senhor está cuidando disso. E aí eu sei que isso foi o fruto de eu estar no quarto, de eu estar fazendo jejum, foi o domínio próprio, é o fruto do Espírito Santo. E aí o Senhor falou comigo também, sabe, sobre você pedir perdão para os seus filhos. Em alguns momentos do meu dia a dia eu me estresso, é normal, e eu acabo falando alguma coisa para minha filha que magoa. Um dia a gente estava tomando banho, ela disse: ai mamãe, quando você fala aquilo eu me sinto tão mal, quando você falou aquilo. Eu fiquei ali pensando, ela foi para a escola, quando ela voltou eu chamei ela no quarto e disse: filha, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu falei, me perdoa, você não é aquilo, você é uma bênção, eu te amo e eu profetizo sobre a tua vida, que tu... E queridos, eu comecei a profetizar, Deus disse: olha, te levanta como profetiza da tua casa e profetiza sobre o teu esposo, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua filha. O que nós estamos, o que tem saído da nossa boca? Palavras de bênção que vão edificar, o que estão amaldiçoando o nosso lar, nossa família? O que tem saído da sua boca, mãe, esposa? Eu já amaldiçoei muito meu esposo, minha família, com palavras vãs que nem eu sabia que eu estava amaldiçoando. Quando dizia: ai, tu és um mau marido, para ver se ele se tornava um bom marido, eu estava amaldiçoando o que ele era. E hoje eu digo: amor, tu és maravilhoso, eu te amo, tu és um pai maravilhoso, porque ele é. E eu sinto tanta alegria, eu não pude, mas hoje eu vejo o meu esposo sendo um pai maravilhoso para minha filha. Gente, o meu maior tesouro, a minha maior herança é minha família. A minha casa, eu me sinto rica, eu me sinto milionária por ter uma família edificada na base de Deus, na palavra, sobre a rocha. Foi fácil? Não foi. Lutei contra mim mesma, as minhas vontades, mas hoje eu sinto orgulho de olhar para trás e saber o que eu obedeci. Então o Senhor está nos dando um alerta aqui. É na mesa que se reedifica o teu lar. Vai para a mesa, vai comungar com a tua família. Para de estar falando para A e B da tua vida no WhatsApp. Vai conversar com o teu esposo dentro do quarto. Chama os teus filhos. Outro dia, sabe, eu fui para a salinha com as crianças e eu perguntei para eles como foram a semana, e uma garotinha me disse: ai, tia, foi um tédio minha semana, porque eu não tinha nada o que fazer, eu fiquei sem fazer nada. Eu disse: filha, pega a Bíblia, lê, louva os hinos da harpa, começa a brincar com os teus irmãos, fazer quiz bíblico sobre perguntas, vão fazer algo voltado para Deus, filha. E ela abaixou a cabecinha assim, sabe por quê? Falta instrução dos pais. Falta pai presentes dentro do lar, que orientem o filho o caminho que ele deve andar, porque a palavra diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Então tá faltando pais se levantarem, pais presentes, não deixem os seus filhos o dia inteiro no celular. Não deixem. Hoje nós temos crianças estressadas, foram para uma reunião de pais da minha filha, as professoras pedindo para os pais, implorando, porque tem criança que adquire estresse, criança estressada na infância, déficit de atenção, várias outras coisas causadas pelo excesso de celular. As crianças vão para a sala de aula, não prestam atenção, dizem que estão com tédio, e o professor paga um pato pela falta de administração dos pais dentro do lar, porque querem terceirizar a sua criação dos seus filhos. Olha, o seu filho, o que ele vai ser amanhã é responsabilidade sua, como ele vai estar diante de Deus também. Lógico que depois ele vai tomar atitudes, né? Se você fizer a sua parte, daí é ele com Deus, mas
Muita coisa vai ser cobrada das suas mãos. O que você tem feito e o que você não tem feito. Né? E o Senhor continuou ali falando comigo dentro do quarto. E o Senhor ministrou para mim: a minha mesa cura. Aqui tem vinho e pão, e o Senhor ministrou para mim através de um louvor. Tem um lugar para mim, o Senhor cura na mesa. Ah, queridos, testemunhos que eu já dei na mesa, chorei, abracei minha família. E quando meu esposo chegou essa semana, eu vou dar outro testemunho bem rapidinho para vocês. Eu fui dormir nessa semana e eu não conseguia dormir. Já era 2 horas da manhã. Eu disse: Senhor, traz sono para mim, Pai, eu quero dormir. E o Senhor fez com que eu cochilasse. E quando eu acordei, eu cochilei rapidamente. E quando eu acordei assim: ora. Uma voz me empurrando, é como se meu corpo inclinasse: ora. E eu fui orar. Eu não sabia pelo que era para eu orar, mas eu comecei a orar. Orei pelo meu esposo, que o Senhor protegesse ele, porque ele é motorista, ele tá aí nessa estrada, né, cheio de perigo. Comecei a orar pelo meu irmão, que mora em outra cidade, que não é a cidade onde a família dele está, ele tem que viajar durante a semana. Orei e fui orando pela minha mãe, pelo meu pai. E aí, quando meu esposo chegou em casa, ele disse pra mim: filha, quase acontece um acidente comigo, porque eu estava muito cansado, eu não conseguia dormir e eu acabei cochilando durante alguns segundos no volante. E quando eu abri meus olhos, o caminhão estava derrapando para o lado. E o Senhor me deu um livramento. E foi no mesmo dia em que eu fui despertada pelo Espírito Santo para orar. Então ali, naquela hora, minha filha estava na mesa, ela desfrutou de um testemunho. Eu disse: amém, amor. Olha, tu sabe que nesse dia eu fui falando, foi Deus que me despertou para orar pela tua vida, por ti. E a minha filha estava ali, eu sabia. Ela estava desfrutando daquele testemunho, daquela comunhão com a nossa família. Faça isso, querido. Venha testemunhar na mesa, com a sua família, com os seus filhos. O que Deus tem feito na sua vida é com os íntimos, é dentro de casa que você tem que fazer isso. É para isso que Deus te deu um esposo, um filho, uma família, tá? Vamos continuar. Nós demos glórias a Deus e ficamos muito felizes ali na mesa, né? Agradecemos ao Senhor. E Deus falando todo o tempo. É na mesa que há comunhão. Foi na mesa que Deus dividia o pão e falava com os discípulos. Foi na mesa que Deus restaurou muitas coisas, né? Como é que tá a sua relação com os seus filhos, né? Você conta para os seus filhos o que tem acontecido, os testemunhos, né? Você tem feito isso? Eu lembro que um dia eu estava lá em Fortaleza e a minha filha estudava em escola particular e a gente estava sem dinheiro e eu fiquei: Deni, agora, Deni, como é que a gente vai pagar a escolinha da Tayla? Tá chegando o dia. E aí passou 2 dias e eu disse: agora, meu filho. E eu lembro que eu tava esperando cair um dinheiro na minha conta, era como se fosse R$100. Mas aí, queridos, caiu muito mais do que eu esperava. Um dinheiro que eu nem esperava. Caiu, eu acho que foi R$600 e deu para pagar a escola da minha filha, comprar algumas coisas para dentro de casa que estavam faltando. E ali naquele momento a minha filha também desfrutou. Eu me ajoelhei, chorei, agradeci muito a Deus, ela se ajoelhou comigo. E ela escreveu no meu planner, tem uma parte de agenda, ela escreveu lá. Esse dia, ela pediu: mamãe, eu posso escrever no seu diário? Eu disse: pode. Ela escreveu: o dia que Deus fez um milagre na minha casa, minha mamãe recebeu um dinheiro para pagar a minha escolinha. E eu leio aquilo, eu me alegro tanto, tá lá no meu diário. Então a minha filha tem desfrutado desses milagres dentro do nosso lar, para a glória de Deus. Continuando.
Como eu disse para vocês, né? Deus andava com muitos, mas ele tinha os íntimos. E é isso que nós temos que ser com a nossa família, íntimos. Hoje em dia não há mais intimidade na mesa e muitas mesas das famílias, filhos comem dentro do quarto, pessoas estão na mesa com o celular, não desfrutam um da presença do outro, não há comunhão, não há graça. Graça há, né? Porque Deus está dando alimento ali, vida, mas não há comunhão, não há o agradecimento ao Senhor. Nós sempre buscamos estar orando na mesa e agradecendo pelo pão de cada dia. Que mais? E aí eu quero falar para vocês sobre um momento que eu vim para a mesa com a Tayla para fazer um culto doméstico. E ali Deus me deu uma palavra, a gente começou a ler sobre Davi e Paulo, né? Eu falei sobre Davi, que Davi foi um rei, mas ele passou por muitas lutas. Deus prometeu um reinado a ele, Deus prometeu que ele seria rei, mas Deus não prometeu que seria fácil. E aí ele passou por muitas lutas, perseguições, né? O rei que estava no trono, eu acho que era Saul, ele perseguia muito Davi, né? Ele perseguia, depois ele chamava de filho, se arrependia, mas ele queria todo tempo matar Davi. E Davi todo o tempo foi fiel a Deus. Davi teve muitas oportunidades de matar Saul, mas ele não matou porque ele era temente ao Senhor. E tudo que o Davi fazia, ele consultava a Deus. Mesmo ele sabendo que Deus era com ele não tomava atitudes, ele não tomava decisões sem antes consultar o Pai do céu, né? Uma coisa que eu aprendi também a fazer, né? Antes de nós virmos para cá, nós consultamos ao Senhor, pedimos permissão, tivemos confirmações para a gente poder estar vindo para cá, porque antes a gente tomava decisões sem consultar a Deus e a gente sofria as consequências. E eu comecei a falar, sabe, filha, então Davi, ele foi rei, mas ele passou por muitas lutas. Eu disse, e Paulo, né? Paulo também, Tayla. Paulo tinha um espinho na carne, que não era um espinho que espetava, filho, era uma dor que ele tinha porque ele tinha sido muito ruim com os servos do Senhor, com as pessoas, o povo de Deus. Então, quando ele aceitou Jesus, o diabo vinha confrontar a mente dele, acusando ele do que ele tinha sido. Então, ele pedia para Deus, Senhor, tira esse espinho da minha carne que me tortura. E o Senhor disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta, a minha presença é o teu prazer. Então, Deus disse, eu não vou tirar. Eu não vou tirar porque esse espinho te ajuda a ser o crente que tu és. Tu olha para trás, tu vê quem tu era e quem tu te tornou pela minha misericórdia. Porque a minha misericórdia te alcançou, Paulo. Então, eu não vou tirar. Deus, ele promete uma vida pra gente gloriosa lá no céu, mas ele não promete que aqui a gente não vai ter aflições, que a gente não vai ter lutas, mas que a gente tenha sabedoria, né? E a minha filha ouviu e nós fizemos aquele culto, louvamos, foi muito lindo. Eu gosto sempre de estar fazendo cultos domésticos no meu lar, porque tudo começa em casa, tudo começa no lar, na mesa. E Deus falou comigo, a gente é conectado com os nossos filhos desde o ventre. Aquele cordão umbilical ali é uma conexão, né? E quando eles nascem são cortados, mas para que haja maturidade, eles cresçam e a gente consiga ter essa conexão sem ser através do cordão, que a conexão continue, mas através da nossa vivência, do nosso dia a dia, né? Nós fomos criados para sermos seres conectados uns com os outros e com Deus. Então, cuidado com as suas conexões, cuidado para quem você tem levado para dentro do seu lar, para a mesa. Eu costumo dizer que para entrar na minha casa tem que ser íntimo, né? Tem que ser um pouco mais íntimo meu. Mas para entrar no meu quarto tem que ser muito íntimo, né? Para entrar
no Santo dos Santos, você também tem que ser íntimo, você tem que buscar intimidade, né? Então, cuidado com quem você tem trago para dentro da sua casa, para desfrutar da sua intimidade. Profetize sobre a vida dos seus filhos, como eu disse. Coloque a mão sobre a cabeça dele e profetize, tá? Profetize bênção, profetize que eles vão ser mulheres, homens de Deus. Derrame palavras de bênção sobre a vida deles. Tá marcado aqui Provérbios 22:6. Eu vou ler aqui, eu não lembro agora, mas eu vi aqui que eu marquei. E eu vou ler aqui essa passagem que eu marquei. Provérbios 22:6 fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Então, você vai ensinar. Um dia ele pode até seguir o seu próprio caminho, mas ele vai lembrar de tudo que ele viveu com você, dentro do seu lar, dentro da sua casa. E um dia, nessa semana que eu estava orando, o Senhor disse para mim: olha, ministre nas atitudes com a sua filha. Hoje você não vai falar muito. Você vai ficar mais calada e você vai fazer. Você vai pedir ao invés de mandar. Porque eu sou muito mandona. E aí o Senhor disse: você vai começar a pedir por favor, filha, por favor, tu pode fazer isso pra mim? Filha, porque eu digo, tá, ela vai fazer aquilo. Cuide, vai logo, não depois você faz isso aí. Então Deus disse pra mim: hoje você vai mudar essa forma de agir. E você vai começar a agir assim. E Deus falou uma coisa comigo dentro do quarto muito importante que me marcou aqui. Eu compartilhei com meu esposo. Ele disse: olha, quando tu me busca mais, eu não te amo mais. Porque eu já te amo. O que é para eu te amar? O meu amor não muda por ti. Meu amor é imensurável. Mas quando tu vai pro quarto, tu me prioriza. Tu que aprende a me amar mais. Tu aprende a me amar cada vez mais. E tu vai passando etapas. E tu vai abrindo outras portas da tua casa, do teu ser, dentro de ti, para me entrar, para me limpar, para me fazer, para me edificar. E aí eu vou finalizar essa palavra com a mesa, finalizando com a palavra mesa, família e comunhão. E eu vou ler aqui, né, o pequeno texto que eu fiz para vocês. Que fala assim: que possamos honrar nossos esposos nas pequenas atitudes. Uma forma de falar, um gesto de carinho. Quando seu esposo chegar, você dizer, dar um abraço: como foi teu dia, meu amor? Né? A comida quentinha. Isso é gesto de carinho, né? Honrar os filhos também com pequenos gestos. Quando eu vou buscar minha filha na escola, eu colho flores pelo caminho. E eu sempre levo uma florzinha para ela e entrego. Olha, filha, que a mãe colheu. E ela me abraça. Ah, obrigada, mamãe, eu te amo. E a gente às vezes vem até conversando sobre flores. Isso faz a diferença, são pequenos gestos, né? Eu outro dia escrevi cartinhas, coloquei versículos em papelzinhos, colei na cabeceira da cama dela, para que ela lesse, se sentisse especial. Tudo isso faz a diferença no dia a dia. Como eu falei, profetizar, pedir desculpa, porque quando você pede desculpa, você ensina o seu filho também a pedir desculpa para o próximo. E o Senhor finalizou falando: existe cura na mesa, existe comunhão na mesa, existe testemunho na mesa e existe caráter sendo formado na mesa. Existe vinho e pão. Ele está à mesa, desfrute. Amém? Que bênção, né, querido? Que Deus, ele tem tanto para nos dar.
Que a gente aprenda a receber mais de Deus. Que a gente aprenda a desfrutar na mesa do pão, do vinho, da sua presença. Que Deus abençoe, que essa palavra venha te edificar, assim como ela me edificou. Um beijo e a paz do Senhor.